Vivemos em uma era marcada pelo excesso. Excesso de informações, de estímulos, de cobranças. A cada instante, somos atravessados por notificações, opiniões, expectativas, ruídos externos que invadem nossa mente como se ela fosse um espaço público aberto ao caos. Em meio a esse turbilhão, nosso equilíbrio interno se vê ameaçado, e o resultado é uma mente saturada, ansiosa, reativa. As sementes da confusão mental são plantadas na forma de pensamentos repetitivos, crenças limitantes e a busca incessante por controle sobre aquilo que jamais esteve em nossas mãos. Para quem deseja cultivar serenidade e clareza, o primeiro passo é reconhecer: a desordem começa por dentro. O estoicismo, longe de ser uma filosofia fria ou distante, nos oferece ferramentas práticas para esse momento. Não se trata de recitar máximas antigas, mas de aplicar princípios milenares em situações reais. Os estoicos não nos prometeram uma vida sem desafios, mas nos ensinaram a atravessá-los com integridade. Ao fortalecer o mundo interno, aquilo que podemos controlar, somos capazes de transformar a forma como reagimos ao mundo externo. Essa é a proposta: uma desintoxicação mental baseada em escolhas conscientes, observação das próprias emoções e a construção de uma mente sólida, que não se dobra diante das pressões da vida moderna. A primeira estratégia dessa jornada é talvez a mais essencial: distinguir o que está sob seu controle do que não está. Essa é a famosa dicotomia do controle, ensinada por Epicteto. Podemos controlar nossas ações, pensamentos, palavras, decisões, mas não temos poder sobre a opinião dos outros, sobre o tempo, sobre o passado, nem sobre o desenrolar dos acontecimentos do mundo. Grande parte do sofrimento mental surge do esforço inútil de tentar comandar o incontrolável. Quando investimos energia em coisas que estão fora do nosso alcance, só aumentamos a ansiedade. A desintoxicação começa quando redirecionamos essa energia para aquilo que depende de nós. A segunda estratégia talvez pareça contraintuitiva à primeira vista: visualizar as adversidades. Os estoicos chamavam essa prática de premeditação dos males. Pensar em perder um emprego, em ficar doente ou ser traído por alguém próximo, não é pessimismo, é preparação. Ao contemplar essas possibilidades, você treina a mente para a realidade. Você percebe que pode suportar mais do que imagina, que tem recursos internos que ainda não explorou, e, ao mesmo tempo, desenvolve gratidão pelo que tem agora. Visualizar perdas não te torna negativo, te torna resiliente. A mente se fortalece ao olhar para os próprios medos de frente. A terceira estratégia é um convite a aceitar, e mais do que isso, a amar o que a vida apresenta. Amor fati, como diziam os estoicos. Não é resignação ou passividade, é perceber que cada evento, mesmo o mais doloroso, pode servir ao nosso crescimento. Quando resistimos à realidade, sofremos em dobro. Quando aceitamos o que acontece e perguntamos: o que posso aprender com isso? Transformamos o obstáculo em ferramenta de virtude. Essa mudança de perspectiva limpa o ressentimento e o desejo de que a vida fosse diferente. A mente se torna mais leve quando não luta contra o que é. A quarta estratégia é o hábito da reflexão. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca escreviam regularmente sobre seus erros, conquistas e desafios. O diário não era um registro de eventos, mas uma prática de autoconhecimento. Perguntar-se no fim do dia: onde falhei? O que fiz bem? Como posso melhorar? É uma forma de fazer uma limpeza mental diária. Você aprende a reconhecer seus padrões, a ajustar suas escolhas e a cultivar consciência. A mente, assim, não acumula resíduos emocionais, nem repete erros sem perceber. Reflexão constante é sinônimo de evolução contínua. A desintoxicação mental também passa por onde você coloca a sua atenção. Os estoicos nos lembram que viver no passado ou no futuro é fonte de tormento. Arrependimentos, culpas e ruminações nos prendem ao que já não pode ser mudado. Ansiedades, expectativas e medos nos projetam para o que ainda não aconteceu. A mente envenenada é aquela que não habita o presente. Marco Aurélio escreveu que o único tempo que nos pertence é o agora. Estar presente, consciente daquilo que está diante de nós, é um ato de coragem. Ao se concentrar na ação do momento,
Você limpa a mente das suposições e do sofrimento imaginário. Praticar essa presença não exige grandes cerimônias. São pequenas pausas no dia. Respirar conscientemente, observar o ambiente, sentir o corpo, ouvir com atenção real. Essas atitudes interrompem o fluxo de pensamentos automáticos e nos reconectam com a realidade concreta. O excesso de ruído mental é enfraquecido quando nos ancoramos no agora. É um treino diário, simples mas poderoso. O tempo presente é um abrigo onde a mente encontra descanso. Não se trata de fugir dos problemas, mas de lidar com eles a partir de um lugar mais estável e centrado. Outra prática estoica que desintoxica a mente é a chamada perspectiva cósmica. Marco Aurélio costumava imaginar a Terra vista de longe, como se observasse o planeta a partir do alto. Ao fazer isso, os dramas humanos se tornam pequenos, as preocupações perdem o peso que pareciam ter. Ver a si mesmo como parte de algo maior, perceber a transitoriedade dos eventos e a vastidão do universo alivia o sentimento de urgência e desespero. Os problemas que nos parecem gigantescos são, muitas vezes, apenas ilusões ampliadas pela proximidade emocional. A mente se liberta quando conseguimos rir da própria importância exagerada que damos aos nossos conflitos. Essa visão ampla da existência nos leva a uma lembrança poderosa, nossa própria finitude. Memento mori, lembre-se da morte, era um lembrete constante para os estoicos. Saber que o tempo é limitado nos leva a valorizar o agora, a abandonar preocupações banais e a viver com mais propósito. Quem vive como se fosse eterno, desperdiça tempo com coisas inúteis. Quem se lembra que pode partir a qualquer momento, escolhe com mais cuidado seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Isso não é um pensamento mórbido, mas um chamado à consciência. A mente se purifica quando reconhece que cada dia é um presente não garantido. Com isso em mente, os estoicos nos convidam a focar no esforço e não no resultado. A quinta estratégia é uma das mais libertadoras. Você tem controle sobre o que faz, mas não sobre o que acontece depois. Assim como o arqueiro pode preparar o disparo com perfeição, mas não pode controlar o vento, também nós devemos nos concentrar em agir com excelência e virtude, deixando que os desdobramentos sigam seu curso natural. Isso alivia a mente da ansiedade por desempenho, da frustração com o fracasso, do medo de não ser suficiente. O valor está no processo, não na recompensa. E por fim, neste bloco, chegamos à vigilância interior. Epicteto dizia que devemos ser guardiões da nossa mente. Nem todo pensamento merece acolhimento, nem toda impressão é verdadeira. Diante de uma emoção forte ou de uma interpretação negativa, pare e pergunte: isso é fato ou é apenas uma suposição? Essa reação é guiada pela razão ou por impulso? Examinar as próprias impressões antes de permitir que se tornem crenças ou ações é um gesto de proteção mental. É impedir que lixo emocional se acumule. A mente saudável é aquela que questiona antes de reagir. A partir do momento em que aprendemos a questionar nossas impressões, torna-se natural buscar um norte mais sólido para orientar nossas escolhas. E esse norte no estoicismo é a virtude. Os estoicos não colocavam a felicidade na posse de bens, no reconhecimento público ou na ausência de dificuldades. Para eles, a verdadeira paz de espírito vem de viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança. São essas 4 virtudes que limpam a mente das oscilações do mundo. Quando você foca em agir com virtude, tudo o mais perde o peso. E mesmo em meio a perdas ou críticas, a consciência tranquila é sua maior aliada. Essa visão muda completamente o centro de gravidade da vida mental. Em vez de procurar validação externa, o estoico busca coerência interna. Em vez de desejar aplausos, deseja retidão. Isso elimina boa parte da toxicidade mental associada ao ego, à comparação, à inveja e à insegurança. Se a virtude é o único bem, nada fora de você pode roubar sua paz. Uma mente treinada nesse princípio torna-se mais estável, mais centrada, mais resistente. Os ruídos externos se tornam irrelevantes diante da força tranquila de quem sabe por quê e para que está vivendo. Com isso, entramos em outra prática essencial: expandir a empatia. Heráclito falava sobre círculos concêntricos de afeto,
Começamos por nós mesmos, depois família, vizinhos, comunidade, até chegar à humanidade. A desintoxicação mental não é só um processo individual. Quanto mais nos conectamos com os outros, mais diluímos o veneno do egoísmo, da solidão e da suspeita. Entender que todos sofrem, todos erram, todos têm suas batalhas, torna mais fácil perdoar, acolher e colaborar. A mente se purifica quando deixa de ver o outro como ameaça e passa a enxergá-lo como espelho. Essa conexão com o todo, porém, não elimina a consciência dos limites. E é por isso que os estoicos usavam a cláusula de reserva ao fazer planos. Se o destino permitir, diziam, não como fatalismo, mas como humildade diante da incerteza. Nós agimos, planejamos, nos preparamos, mas sempre com a lembrança de que há fatores fora do nosso alcance. Incorporar essa consciência reduz o impacto emocional quando as coisas não saem como esperamos. A mente que reconhece a fragilidade da realidade não se quebra diante do imprevisto. Ao contrário, ajusta a vela e segue navegando. Complementando esse olhar para os limites, os estoicos praticavam o desconforto voluntário. Comer menos por um dia, dormir no chão, tomar banhos frios, usar roupas simples, não por autopunição, mas para lembrar que podemos suportar muito mais do que imaginamos. Essa prática fortalece o espírito, diminui o medo da escassez e cria um senso de gratidão mais genuíno. Ao nos privarmos de certos confortos temporariamente, percebemos o quanto somos dependentes de ilusões de segurança. A mente se torna mais livre quando descobre que precisa de pouco para seguir em frente. Por fim, neste bloco, vale lembrar da prática diária da gratidão. Parece simples, mas é profundamente transformadora. Em vez de focar no que falta, o estoico se pergunta: o que já tenho hoje que é valioso? Amigos leais, saúde razoável, liberdade de pensamento, a oportunidade de crescer, tudo isso pode ser celebrado. A gratidão não nega a realidade, mas realinha o foco. Quando você treina seu olhar para o que já é bom, neutraliza o veneno da queixa, da insatisfação crônica e da comparação. A mente grata vê com mais clareza e vive com mais leveza. A simplicidade voluntária, como nos ensinam os estoicos, é uma extensão direta da gratidão. Ao perceber o valor do que já se tem, torna-se natural querer menos, e não mais. Sêneca dizia que não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais do que precisa. Numa sociedade marcada pelo excesso de consumo e pelo acúmulo de estímulos, optar por uma vida mais simples é um ato de resistência e lucidez. Reduzir o número de posses, compromissos e até fontes de informação é abrir espaço para a clareza. Uma mente sobrecarregada com coisas desnecessárias perde a capacidade de discernir o que é essencial. Essa busca por essencialidade se reflete também no cultivo da excelência moral. Os estoicos sabiam que a perfeição é inalcançável, mas o esforço por melhorar continuamente é um dever de quem deseja uma mente limpa. A imagem do sábio, mesmo que ideal, serve como referência. Quando enfrentamos dilemas, podemos nos perguntar: o que uma pessoa verdadeiramente sábia faria? Ter modelos de virtude nos ajuda a elevar o padrão das nossas ações e a escapar das armadilhas do imediatismo. A mente ganha firmeza quando se apoia em princípios sólidos, não em impulsos passageiros. E dentro dessa caminhada, uma verdade se impõe: tudo é impermanente. Nada do que possuímos, nenhuma relação, nenhuma emoção, nem mesmo o corpo é eterno. Os estoicos contemplavam a impermanência não com tristeza, mas com aceitação racional. Saber que tudo muda não é motivo para desespero, mas para gratidão pelo que existe agora. A mente intoxicada luta contra o tempo, resiste ao fluxo da vida. A mente saudável observa, compreende e flui com a mudança. Quando aceitamos a impermanência como parte da ordem natural, aprendemos a desapegar com serenidade. Esse desapego também se manifesta na forma como escolhemos nossas companhias e nossas influências. Epicteto dizia que conviver com pessoas tóxicas é como viver com quem está gripado. Uma hora você pega a tosse. Isso vale para amigos negativos, redes sociais agressivas, conteúdos repetidamente alarmistas. Filtrar aquilo que entra na sua mente é uma forma de higiene mental. Isso não significa fugir do mundo, mas proteger sua paz
com responsabilidade. Uma escolha consciente de quais vozes queremos ouvir e que ambientes queremos frequentar fortalece nossa imunidade emocional. Menos barulho ao redor, mais lucidez por dentro. E mesmo em ambientes mais calmos, há um poder extraordinário em buscar momentos de silêncio e solidão. Não o isolamento depressivo, mas o recolhimento necessário para escutar a própria alma. Sêneca recomendava que, de tempos em tempos, retirássemos a mente da agitação do mundo para nos reencontrar com ela mesma. Em um mundo hiperconectado, aprender a estar só é um antídoto contra a dependência emocional, contra a pressa e contra o medo de si. Quando você se permite o silêncio, a mente se reorganiza, as emoções se assentam, as ideias se clareiam. É um detox profundo, feito no vazio. Por fim, neste bloco, chegamos à estratégia de transformar obstáculos em oportunidades. Marco Aurélio escreveu: "O que bloqueia o caminho, torna-se o caminho." Essa alquimia mental é um dos pilares mais práticos do estoicismo. Não se trata de negar a dor, mas de perguntar: o que posso aprender com isso? Que virtude essa situação está me pedindo? Ao mudar a forma como interpretamos os desafios, damos novo significado às dificuldades. A mente se purifica do vitimismo e ganha propósito. Cada crise, então, torna-se uma chance de fortalecimento, uma escada para subir, não uma parede para bater. Dentro desse processo de transmutar adversidades, a autocompaixão também ocupa um papel essencial, embora muitas vezes negligenciado. Os estoicos eram rigorosos, mas não cruéis consigo mesmos. Entendiam que a natureza humana inclui falhas, impulsos, erros. A diferença está em como lidamos com isso. Autocompaixão estoica não é se desculpar por tudo, nem se entregar à autocomiseração. É reconhecer com firmeza e honestidade os próprios desvios, sem se afundar na culpa. Reencarar o erro como oportunidade de aprendizado. Quando você se trata como um mentor, trataria seu aprendiz com exigência, mas também com encorajamento, a mente se liberta da autocrítica destrutiva. Essa forma de gentileza interna não é sinal de fraqueza, e sim de equilíbrio. O rigor sem acolhimento adoece, o acolhimento sem rigor estagna. Os estoicos buscavam esse ponto de maturidade emocional. Ao perdoar a si mesmo com inteligência, você quebra o ciclo do perfeccionismo, do medo de errar, da paralisia diante da própria humanidade. Isso cria espaço para o recomeço. Uma mente que se permite cair e levantar se torna menos rígida, mais adaptável e, portanto, mais resistente às pressões externas. O autojulgamento cede lugar ao autoaperfeiçoamento. Essa mudança de foco, do eu isolado para um eu em desenvolvimento, abre espaço para uma visão mais ampla. O propósito compartilhado. Para os estoicos, a vida não é uma corrida egoísta por conquistas individuais. Nós existimos para o bem comum, para contribuir com algo maior do que nós mesmos. Marco Aurélio dizia que nascemos para colaborar, como os pés e as mãos, como as pálpebras e as sobrancelhas. Quando redirecionamos nossa energia para ajudar os outros, seja ouvindo, aconselhando, servindo ou simplesmente estando presentes, desintoxicamos a mente da obsessão pelo próprio sofrimento. Servir cura, contribuir alivia. Ajudar nos reconecta à humanidade. E dentro dessa perspectiva mais leve da vida, o humor também tem espaço. Sim, mesmo no estoicismo. Sêneca, conhecido por sua profundidade, era igualmente conhecido por sua ironia refinada. O humor saudável, especialmente aquele que nos permite rir de nós mesmos, é uma ferramenta poderosa de desintoxicação mental. Ele reduz a tensão, dissolve a rigidez e nos permite atravessar situações difíceis com mais leveza. Não se trata de zombar do sofrimento alheio ou ignorar a gravidade das situações, mas de encontrar uma brecha de luz no meio da escuridão. A mente que ri de si mesma se torna mais flexível, mais criativa e menos vulnerável à pressão. Essa leveza também pode ser cultivada na forma como narramos a nossa realidade. A maneira como descrevemos os eventos a nós mesmos influencia diretamente o que sentimos. Dizer tudo deu errado é bem diferente de dizer 3 situações desafiadoras aconteceram hoje. Os estoicos nos ensinam a descrever os fatos de forma objetiva, sem colorir com exageros emocionais ou julgamentos automáticos.
Isso reduz o drama mental. Quando aprendemos a separar o que aconteceu da nossa interpretação, evitamos que pequenos problemas se transformem em tragédias imaginárias. A mente se liberta da tempestade quando observa as nuvens com precisão. Por fim, neste bloco, voltamos ao ponto da nossa própria pequenez. Não no sentido de inferioridade, mas de perspectiva. Ver-se como uma parte minúscula de um universo imenso não diminui o valor da vida. Ao contrário, liberta da tirania da importância pessoal. Nossos erros, nossos fracassos, os julgamentos que recebemos, tudo isso encolhe quando lembramos que estamos flutuando num planeta entre bilhões de estrelas. Isso nos devolve humildade e paz. A mente intoxicada com vaidade e perfeccionismo encontra alívio quando contempla a vastidão. O peso da vida se dissolve quando entendemos que não precisamos carregar o mundo nas costas. Diante da vida agitada e dos desafios inesperados, os estoicos enfatizavam o poder da pausa. E essa pausa se materializa na ação deliberada. Não reagir automaticamente, mas parar, respirar, observar e só então responder. Epicteto ensinava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a liberdade. Ao adotar essa prática, você impede que emoções como raiva, medo ou ansiedade tomem o controle. Em vez de explodir, você escolhe. Em vez de se justificar, você pensa. Essa atitude reduz imensamente o desgaste mental causado por reações impulsivas e abre caminho para respostas mais racionais e alinhadas à virtude. Essa capacidade de escolher como agir também está ligada ao reconhecimento do que é suficiente. Vivemos numa cultura que valoriza o acúmulo, o mais, o melhor, o maior. Mas os estoicos ensinavam que paz não vem da abundância, e sim do contentamento. Saber o momento de parar de dizer isso basta é uma forma poderosa de limpar a mente do desejo constante, da comparação, da sensação de estar sempre em falta. A gratidão pelo que já se tem, aliada à consciência dos próprios limites, constrói uma mentalidade mais serena. Quem reconhece o suficiente é livre da escravidão da ambição desmedida. Outra lição essencial está na indiferença diante dos chamados indiferentes preferíveis. Saúde, riqueza, fama, beleza, todas essas coisas para os estoicos são desejáveis, mas não essenciais. Elas não são boas nem más por si só. O verdadeiro bem está na virtude. Quando deixamos de atrelar nossa felicidade ao que está fora do nosso controle, damos um passo importante rumo à liberdade interior. Isso significa apreciar o que é bom, sim, mas sem apego. Aceitar quando falta, sem desespero. A mente se fortalece quando entende que aquilo que realmente importa não pode ser tirado por nenhum infortúnio externo. E nesse mesmo espírito, o perdão ganha espaço como estratégia de desintoxicação emocional. Rancor, ressentimento e desejo de vingança são como venenos que tomamos esperando que o outro sofra. Marco Aurélio dizia que devemos compreender os erros dos outros como resultado da ignorância, não da maldade deliberada. Ao liberar o ressentimento, não estamos aprovando o que aconteceu, estamos nos libertando do peso que carregamos. Perdoar é um presente que damos a nós mesmos. E isso vale também para os próprios erros. Perdoar-se é permitir que o passado seja uma lição, e não uma prisão. A mente se purifica quando solta o que aprende ao que já passou. Por fim, a última estratégia desta etapa da jornada: revisão constante. O estoicismo não é um destino, mas um caminho. Não existe ponto final, existe prática. Os estoicos escreviam, refletiam, ajustavam, reconheciam recaídas, corrigiam rumos, recomeçavam com humildade. A desintoxicação mental não é uma faxina única, é uma limpeza regular, um processo de observação contínua, de avaliação sincera e de aperfeiçoamento constante. Quem pratica os princípios estoicos com consistência vai aos poucos construindo uma mente mais leve, mais lúcida e mais centrada. A força do estoicismo está justamente na sua repetição, simples, discreta e transformadora. Quando entendemos que a desintoxicação mental é um processo contínuo e não um evento único, passamos a encarar cada dia como uma nova oportunidade de aplicar os princípios estoicos. É uma jornada sem chegada,
mas com muitos pontos de transformação ao longo do caminho. Um desses pontos é o comprometimento com o autoaperfeiçoamento silencioso. Os estoicos não buscavam reconhecimento por suas virtudes, eles apenas as praticavam. Sêneca dizia que o homem virtuoso se satisfaz com a própria aprovação, e isso nos liberta da necessidade de mostrar força, de provar valor, de impressionar os outros. A verdadeira reforma mental é invisível aos olhos do mundo. Essa postura nos afasta da armadilha do exibicionismo moral, muito presente nos tempos atuais. Quando sentimos a obrigação de parecer bem o tempo todo, de estar sempre certos, ou de manter uma imagem de perfeição, o esforço psicológico é imenso e muitas vezes inútil. O estoico se volta para dentro, avalia suas motivações e age com integridade mesmo que ninguém esteja observando. Esse comportamento discreto, fundado na honestidade com a própria consciência, reduz a ansiedade social e o medo do julgamento. A mente que não se ocupa em criar uma imagem pode se ocupar em cultivar substância. Outro aspecto fundamental dessa jornada é o abandono da pressa. Vivemos num tempo que glorifica a velocidade, a produtividade, o fazer sem pausa, mas os estoicos nos convidam ao contrário, a agir com intenção, fazer menos, mas melhor, pensar antes de falar, respirar antes de decidir, caminhar com firmeza em vez de correr sem rumo. A mente intoxicada pelo ritmo frenético perde a clareza. Mas quando reduzimos a velocidade, conseguimos enxergar com mais nitidez, ouvir com mais atenção, sentir com mais profundidade. O mundo interior precisa de silêncio para se organizar. A lentidão consciente é um ato de sabedoria. Dentro dessa desaceleração, nasce a presença. Estar onde se está, com quem se está, fazendo o que se está fazendo, e nada além disso. Os estoicos entendiam que não há poder maior do que estar inteiro no momento presente. Ao focar no agora, você não dá espaço para o que ainda não aconteceu, nem para o que já se foi. Isso limpa a mente das preocupações difusas, da culpa persistente, das expectativas sufocantes. A atenção plena não é um modismo moderno, é uma prática antiga de quem deseja habitar sua própria vida de forma mais consciente e autêntica. Essa habitação da própria vida exige também firmeza diante das emoções intensas. O estoicismo não prega a insensibilidade, mas a racionalidade emocional. Quando sentimos raiva, tristeza, ciúme ou frustração, o erro não está na emoção em si, mas em deixar que ela comande nossas ações. O estoico reconhece o que sente, acolhe, mas não age impulsivamente. Ele consulta sua razão antes de reagir. Isso permite que a emoção exista sem que ela governe. E ao fazer isso com frequência, a mente se torna mais estável, mais madura, mais confiável. Sentir não é o problema. O problema é se perder no que se sente. A última reflexão deste bloco toca em uma das raízes da toxicidade mental, a comparação. Quando medimos nosso valor com base nos outros, suas conquistas, suas aparências, seus resultados, envenenamos nossa paz. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro e não para os lados. Cada pessoa tem seu ritmo, sua história, sua estrada. Buscar crescer a partir dos próprios princípios é muito mais sustentável do que tentar vencer uma corrida que nem deveria existir. A comparação constante gera inveja, ressentimento, inferioridade. A comparação racional consigo mesmo gera progresso. A mente se fortalece quando o único parâmetro válido é: estou melhor do que ontem? A partir do momento em que deixamos de nos comparar com os outros e passamos a nos comparar apenas com quem fomos ontem, abrimos espaço para uma forma de progresso que não depende da aprovação externa. E isso nos leva a uma das virtudes mais refinadas da prática estoica, a moderação. Não só no falar, no agir ou no comer, mas principalmente no pensar. Uma mente desintoxicada é uma mente que sabe dosar suas próprias ideias. Não se entrega à obsessão, nem à ruminação, nem à fantasia descontrolada. Ela identifica os excessos e busca o meio termo. É nesse ponto de equilíbrio que a serenidade se estabelece. Mas alcançar esse ponto não significa eliminar todas as emoções ou desejos. Significa, na verdade, saber conviver com eles de forma lúcida. O estoico não busca apagar o desejo, mas discipliná-lo.
Não tenta anular o medo, mas compreendê-lo. Essa convivência equilibrada é o que chamamos de temperança, uma virtude que nos permite viver com prazer e propósito sem sermos escravos dos nossos impulsos. Quando você desenvolve essa capacidade, deixa de ser levado pelas marés emocionais e passa a conduzir o próprio barco, mesmo em águas turbulentas. A mente ganha autonomia, e com ela vem a leveza de não precisar reagir a tudo. Além da moderação, outra estratégia que fortalece a mente é cultivar uma rotina que favoreça a ordem interna. Os estoicos valorizavam hábitos simples, repetitivos, mas intencionais. Começar o dia com uma reflexão, manter o foco nas tarefas, reservar um momento de silêncio ao anoitecer. Esses pequenos rituais funcionam como âncoras que impedem que a mente seja arrastada pelo caos do mundo. A disciplina cotidiana não é rigidez, é estrutura. E essa estrutura nos oferece estabilidade emocional, mesmo quando as circunstâncias externas são imprevisíveis. Ao estabelecer uma rotina alinhada com seus valores, você treina a mente a permanecer centrada, mesmo em meio à confusão. Outro ponto crucial nessa construção da ordem mental é a vigilância sobre a linguagem. Como falamos sobre os fatos, como nomeamos as experiências, influencia diretamente o impacto emocional que elas terão sobre nós. Dizer que algo foi um desastre é diferente de dizer que algo fugiu do esperado. A linguagem cria realidade. Por isso, os estoicos recomendavam descrever os fatos com neutralidade, sem adicionar julgamentos automáticos. Isso nos permite ver as coisas como elas são, e não como nossos medos ou expectativas as pintam. Essa prática é um verdadeiro filtro contra o drama e a distorção emocional. Nesse contexto, também é importante cultivar amizades que apoiem essa jornada de autodomínio. Os estoicos valorizavam profundamente o papel do companheirismo virtuoso. Não basta estar com qualquer um, é preciso estar com quem te ajuda a crescer. Relações que fomentam fofoca, reclamações constantes ou competições disfarçadas são tóxicas para a mente. Em contrapartida, amizades baseadas em escuta, em respeito mútuo e em valores comuns fortalecem a saúde mental. Quando você compartilha sua busca com pessoas que caminham na mesma direção, a jornada se torna mais leve. A mente se sente apoiada e não ameaçada. E para encerrar este bloco, uma lembrança poderosa. Tudo aquilo que você alimenta, cresce. Pensamentos cultivados com frequência se tornam hábitos mentais. Por isso, a vigilância constante é fundamental, não para reprimir a mente, mas para orientá-la. Quando você identifica um padrão nocivo surgindo, como uma crítica automática, um julgamento severo, uma lembrança que te paralisa, é possível interromper o ciclo. Você pode escolher outro pensamento, outra perspectiva, outra atitude. Essa escolha consciente, repetida dia após dia, transforma o funcionamento mental. O estoicismo não muda a vida ao redor, mas muda quem você é diante da vida. Se alimentar aquilo que cresce é uma escolha, então precisamos considerar com mais seriedade a natureza do que consumimos, não apenas alimentos ou bens, mas ideias, imagens, opiniões. O conteúdo que deixamos entrar em nossa mente molda silenciosamente nossas emoções, nossos julgamentos e até nosso caráter. Os estoicos eram criteriosos com o que permitiam que os influenciasse. Evitavam conversas inúteis, leituras vazias ou companhias desordenadas. Hoje, isso nos convida a fazer uma seleção consciente do que assistimos, lemos, ouvimos. A desintoxicação mental começa também por um detox de estímulos desnecessários. Filtrar o que você consome é proteger o seu foco. Mas a filtragem não deve ser apenas passiva. Também exige criação ativa, ou seja, preencher a mente com aquilo que a eleva, leituras edificantes, reflexões profundas, conversas que ampliam a visão de mundo. A mente vazia tende a se preencher com ruídos. A mente intencional se preenche com conteúdo que a fortalece. É como uma casa. Se você não cuida dela, o mato cresce. Mas se cultiva com atenção, ela floresce. Por isso, cultivar um ambiente mental saudável não é só eliminar o tóxico, é também nutrir o virtuoso. Isso fortalece a lucidez, a criatividade e a tranquilidade interior.
Dentro dessa construção, a prática da contemplação ganha destaque. Contemplar não é o mesmo que pensar ou analisar. É olhar para algo, uma paisagem, uma ideia, uma situação, com profundidade, sem pressa, sem julgamento. Marco Aurélio fazia isso ao observar a natureza ou ao refletir sobre o tempo. A contemplação silencia o barulho interno. Permite que a mente respire. Em meio à correria do dia a dia, dedicar alguns minutos para simplesmente contemplar algo com atenção plena é como abrir uma janela para o ar puro. É uma forma de descanso mental que não exige nada além de presença. E quando a mente está mais descansada, ela se torna mais capaz de tomar decisões com clareza. O estoicismo nos ensina que nossas escolhas moldam quem nos tornamos. Cada pequeno gesto, cada reação, cada palavra que proferimos constrói ou destrói algo dentro de nós. Por isso, os estoicos valorizavam decisões tomadas com ponderação. Não decidiam no calor da emoção, mas após avaliar com serenidade o que seria mais justo, mais sábio, mais corajoso. Esse hábito de decidir com base em princípios e não em impulsos é um antídoto poderoso contra o arrependimento e a culpa, fontes frequentes de intoxicação mental. Além disso, os estoicos cultivavam o desapego às opiniões alheias. Eles compreendiam que a reputação está fora do nosso controle e, portanto, não deve ser a base da nossa paz. Viver em função da aprovação dos outros é uma prisão invisível. A cada crítica, o humor oscila. A cada elogio, nasce uma nova dependência. Quando você compreende que seu valor não está nas palavras de fora, mas nos princípios internos que te guiam, sua mente ganha liberdade. A autoestima deixa de ser um reflexo do que os outros dizem e passa a ser o fruto do que você pratica. E isso é libertador. Por fim, uma estratégia que amarra todas as anteriores. O silêncio reflexivo. Reservar momentos do dia, nem que sejam 5 minutos, para não fazer nada além de observar seus próprios pensamentos, sem corrigi-los, sem fugir deles, apenas observando. É nesse espaço que você aprende a diferenciar o que é ruído do que é verdade, que escuta sua intuição com mais nitidez, que percebe padrões mentais que estavam operando no piloto automático. O silêncio não é ausência de pensamento, mas presença pura. E nesse estado de presença, a mente se reorganiza, se cura e se fortalece. O silêncio é o solo fértil onde nasce a lucidez. Com o silêncio como solo fértil, começamos a reconhecer com mais clareza as estruturas internas que sustentam nossos estados emocionais. E uma das mais poderosas, tanto para elevar quanto para intoxicar a mente, é a expectativa. Os estoicos observavam que grande parte do sofrimento humano vem não dos fatos em si, mas das expectativas irreais que criamos sobre eles. Esperamos que os outros ajam como gostaríamos. Esperamos que a vida seja previsível. Esperamos que tudo dê certo. Quando o mundo não corresponde ao nosso script mental, sentimos frustração, raiva, tristeza. A mente intoxicada vive presa ao deveria. A mente saudável, em contraste, lida com o que é. Por isso, uma das estratégias mais eficazes de desintoxicação mental é ajustar suas expectativas à realidade. Não se trata de ser cínico ou frio, mas de encarar o mundo com olhos abertos. Esperar que a vida seja cheia de desafios é mais realista e mais libertador do que idealizar uma existência sem conflitos. Quando aceitamos que pessoas vão errar, que planos podem falhar e que o imprevisível faz parte da jornada, ganhamos espaço interno para agir com flexibilidade. A frustração dá lugar à adaptação, e a mente se torna mais resiliente, menos reativa, mais preparada para os altos e baixos da vida. Esse tipo de preparo também envolve cultivar uma identidade que não dependa do aplauso. Os estoicos ensinavam que o valor de uma pessoa está em seu caráter, e não naquilo que os outros enxergam. Hoje, vivemos num tempo em que a imagem muitas vezes pesa mais do que a essência. A busca por curtidas, aprovação, visibilidade, tudo isso alimenta uma mente ansiosa, instável, carente de validação constante. O estoico, por outro lado, vive com a consciência tranquila de que está fazendo o que é certo, mesmo que ninguém veja. Essa autossuficiência emocional não é isolamento, é autonomia.
Uma mente autônoma é uma mente livre. A liberdade interior, por sua vez, passa também pela capacidade de dizer não. Estabelecer limites tanto para os outros quanto para si mesmo é essencial para preservar a clareza mental. Dizer não a um convite, a uma tarefa, a uma relação desgastante ou a um pensamento obsessivo é um ato de coragem e de autocuidado. Os estoicos não recomendavam evitar responsabilidades, mas sim discernir quais são realmente suas. Aquilo que você aceita sem necessidade, por medo ou por costume, pode se tornar um peso silencioso. Aprender a dizer não sem culpa é abrir espaço para o que realmente importa, e isso é um detox poderoso. Dentro dessa lógica de limites, também está a ideia de renúncia voluntária. Os estoicos não pregavam o sacrifício pelo sacrifício, mas a escolha consciente de abrir mão de certos prazeres, confortos ou hábitos que enfraquecem o espírito. Tomar um banho frio, jejuar por algumas horas, desligar o celular por um dia inteiro, tudo isso são práticas que nos ensinam que somos mais fortes do que imaginamos, que não precisamos ceder a cada impulso, que podemos escolher e não apenas reagir. A mente que se expõe a pequenos desconfortos controlados se fortalece para os grandes desafios da vida real. Renunciar é também se libertar. E para encerrar este bloco, uma reflexão profunda. A serenidade não vem da ausência de conflitos, mas da qualidade da sua relação com eles. Os estoicos sabiam que o caos externo muitas vezes é inevitável, mas se dentro de você houver ordem, discernimento e virtude, nada realmente pode te abalar. É como o mar. A superfície pode estar revolta, mas no fundo há silêncio. A mente treinada no estoicismo aprende a mergulhar fundo, a não se deixar arrastar pelas ondas do momento. E quanto mais você pratica isso, mais descobre que a paz não está nas circunstâncias, mas na forma como você se posiciona diante delas. A postura de não se deixar levar pelas ondas emocionais do momento é uma das maiores provas de domínio mental. Mas para que esse domínio não se transforme em rigidez, ele precisa estar enraizado na flexibilidade da razão. A mente estoica não é uma muralha de pedra. Ela é uma ponte firme, mas capaz de se adaptar ao movimento da vida. Isso significa reconhecer que você pode estar errado, que suas ideias podem ser revistas, que há sempre mais o que aprender. A rigidez é irmã da intolerância. Já a razão, quando cultivada com humildade, se torna o maior antídoto contra a arrogância e a inflexibilidade. A mente saudável é, antes de tudo, uma mente curiosa. Essa abertura para o aprendizado constante leva naturalmente à prática da escuta profunda. Os estoicos não eram apenas bons oradores, eram grandes ouvintes. Sêneca dizia que preferia ouvir do que falar, pois quem fala apenas repete o que já sabe, enquanto quem ouve pode aprender algo novo. No mundo moderno, onde todos parecem querer falar ao mesmo tempo, a escuta virou um ato de resistência. Ouvir de verdade, com atenção, com empatia, sem pressa de responder, é um exercício de presença e humildade. Quando ouvimos com o coração aberto, ajudamos o outro e purificamos a nós mesmos. Nesse contexto, é importante também cuidar da maneira como usamos as palavras. A linguagem é uma extensão do pensamento e também sua forma de moldar o mundo. Os estoicos alertavam para o uso preciso e cuidadoso das palavras, evitar exageros, fofocas, acusações impulsivas, promessas vazias. A fala virtuosa é aquela que edifica, que esclarece, que orienta. Quando falamos com intenção e consciência, desintoxicamos o ambiente ao nosso redor, criamos vínculos mais verdadeiros e duradouros. E, acima de tudo, evitamos o arrependimento de ter ferido ou confundido alguém por impulsividade verbal. A mente limpa começa pela boca disciplinada. Essa disciplina na comunicação anda lado a lado com a consciência do tempo. Para os estoicos, o tempo era um recurso sagrado, talvez o mais sagrado de todos. Eles sabiam que desperdiçar tempo era desperdiçar vida. Sêneca escreveu extensamente sobre isso, lembrando que a maior parte das pessoas trata mal seu tempo, entregam-no aos outros, ao tédio, às distrações, aos vícios. Mas tempo perdido não pode ser recuperado. Por isso, o convite estoico é viver cada dia como se fosse um pedaço precioso de uma peça de teatro bem interpretada.
Uma mente que respeita o tempo vive com mais foco, menos culpa e muito mais presença. Ao respeitar o tempo, aprendemos também a respeitar o ritmo dos processos internos. Nem todo avanço é visível, nem toda transformação é imediata. O estoicismo nos ensina que o crescimento verdadeiro é discreto, silencioso e muitas vezes imperceptível à primeira vista. É como o broto que rompe a terra devagar, mas com consistência. Exigir de si mesmo resultados rápidos é um veneno mental que gera frustração. Mas quando você honra o caminho, celebra o progresso sutil e reconhece cada pequena vitória, a motivação se renova. A mente desintoxicada é paciente com o processo e firme na intenção. Por fim, este bloco nos leva à noção de integridade. Para os estoicos, integridade não é apenas honestidade, é coerência, é viver de forma alinhada entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Uma vida íntegra é aquela em que as partes não entram em guerra entre si. Quando você age de forma coerente com seus valores mais profundos, a mente não precisa ficar justificando ou escondendo nada. Ela encontra paz no simples fato de ser verdadeira. E essa verdade, mesmo quando exige esforço, mesmo quando gera desconforto, é sempre um remédio poderoso contra a desordem interior. A integridade, essa coerência entre pensamento, sentimento e ação, é o que nos torna inteiros. E quando estamos inteiros, há menos espaço para conflitos internos que desgastam nossa energia mental. Muitos dos tormentos que enfrentamos vêm justamente da divisão entre o que queremos fazer e o que realmente fazemos. Quando dizemos sim querendo dizer não, quando sorrimos querendo chorar, quando prometemos o que não pretendemos cumprir, estamos fragmentando a mente. O estoico, ao buscar integridade, reduz essa fricção interna. Ele vive com mais simplicidade emocional porque não precisa sustentar máscaras. Ele se permite ser exatamente aquilo que é, imperfeito, mas comprometido com a virtude. Nesse caminho de coerência, surge naturalmente o respeito por si mesmo, um respeito que não depende de resultados, de aparência ou de conquistas visíveis, mas sim da constância no esforço por ser melhor. Marco Aurélio dizia que o único juiz digno de ser temido é a própria consciência. Quando você vive com atenção à sua bússola moral, mesmo em silêncio, a autoestima floresce de forma estável. E essa estabilidade interior protege contra muitas formas de intoxicação emocional, como a inveja, a necessidade de aprovação, o orgulho excessivo ou o sentimento de inferioridade. O estoicismo constrói, assim, um respeito sólido por si mesmo, fundado não na ilusão, mas na prática. Essa prática exige constância, e é aí que entra um dos hábitos mais preciosos da filosofia estoica, o autoexame regular. Ao final do dia, ou mesmo durante ele, perguntar-se: como eu agi diante daquela situação? É uma maneira de manter a mente limpa e o coração vigilante. Epicteto e Marco Aurélio usavam o diário como uma ferramenta de revisão, de observação interna. Esse hábito simples evita que os erros se acumulem, que os ressentimentos se instalem e que a inconsciência assuma o controle. Refletir diariamente sobre nossos pensamentos, reações e decisões é como varrer a casa interior, não para manter perfeita, mas para manter habitável. Ao manter essa vigilância com gentileza, também aprendemos a diferenciar o que está em nossas mãos do que não está. Essa é uma lição que nunca se repete demais. A verdadeira serenidade nasce da aceitação do que não se pode controlar. Muitas vezes, ficamos mentalmente esgotados tentando resolver o impossível, convencer quem não quer ouvir, prever o que não tem como ser previsto. O estoico, ao reconhecer os limites do seu poder, não se acomoda, ele redireciona. Tira o foco do externo e volta para o interno. O que posso fazer agora com virtude, mesmo dentro dessa limitação? E é justamente quando aceitamos os limites com sabedoria que começamos a cultivar aquilo que talvez seja o maior dom de uma mente limpa: a leveza. A leveza não vem da ausência de problemas, mas da ausência de peso desnecessário. Quando você carrega apenas o que é seu, quando solta o que já cumpriu seu papel, quando para de lutar contra o vento e começa a velejar com ele, sua mente respira. A leveza é um estado conquistado, fruto da prática constante de soltar, de simplificar, de aceitar, e o estoicismo nos oferece esse caminho, uma vida mais simples por dentro,
mais alinhada por fora. Conectando todas essas ideias, podemos perceber que a mente forte não é aquela que nunca sofre, mas aquela que sabe o que fazer com o sofrimento. Os estoicos não negavam a dor, eles a redimensionavam. Perguntavam-se: o que isso está me ensinando? Ou, como posso responder a isso com dignidade? Essa atitude transforma as dores inevitáveis da vida em combustível para o crescimento. Ao invés de intoxicar-se com mágoa ou desespero, o estoico busca significado. E quando há sentido, a dor deixa de ser só dor. Ela se torna também caminho. Buscar significado na dor não é um ato de negação, mas de elevação. É transformar aquilo que fere em algo que fortalece. Os estoicos sabiam que ninguém escapa do sofrimento, mas que todos podemos escolher o que fazer com ele. Marco Aurélio escrevia que o fogo consome tudo o que toca e o transforma em calor e luz. Assim também deve ser a mente treinada, capaz de converter perdas, críticas, obstáculos e até fracassos em aprendizado, resiliência e autoconhecimento. Essa transformação não é instantânea. Exige tempo, atenção e disposição para escutar o que o desconforto está tentando revelar. E essa escuta do desconforto não significa ficar preso ao passado ou remoendo dores antigas. Significa aprender e, em seguida, seguir. A mente intoxicada revive as cenas, repete os diálogos e alimenta a dor. Já a mente lúcida recolhe o ensinamento e avança. Sêneca dizia que não devemos deixar que a memória se torne um campo de batalha. A dor que se repete no pensamento adoece mais do que a dor vivida. Por isso, um dos maiores atos de sabedoria é saber encerrar ciclos internos, mesmo quando eles não foram concluídos como gostaríamos. A limpeza mental passa também por fechar portas e não olhar para trás a cada passo. Essa habilidade de seguir adiante está diretamente ligada à coragem moral. Coragem, para os estoicos, não é a ausência de medo, mas a decisão de agir corretamente, mesmo diante do medo. O medo por si só é natural. Ele nos alerta, nos prepara, mas quando governa nossas escolhas, torna-se tóxico. A mente dominada pelo medo paralisa, se apequena, se esconde. A mente treinada pela razão reconhece o medo e pergunta: mesmo com ele, o que ainda posso fazer? A coragem estoica é firme, silenciosa e prática. É seguir em frente com virtude, mesmo quando o coração treme. E isso purifica a mente da covardia disfarçada de prudência. E se falamos de purificação, precisamos também olhar para o valor do discernimento. O mundo nos oferece inúmeros caminhos, vozes, opiniões, estilos de vida. Sem discernimento, nos perdemos no excesso. Com discernimento, fazemos escolhas mais leves. Epicteto dizia que não devemos aceitar uma ideia apenas porque ela é popular. Devemos examiná-la à luz da razão e da virtude. Isso vale para conselhos, para hábitos, para decisões importantes. O discernimento é um filtro que impede que a mente seja invadida por ideias que não servem, não constroem, não respeitam a própria verdade. A mente lúcida não aceita qualquer coisa. Ela escolhe. Essa escolha consciente também deve alcançar o modo como nos relacionamos. Relacionamentos, sejam amorosos, familiares ou profissionais, são fontes de grande apoio e também de grande desgaste. O estoico entende que não pode controlar os outros, apenas sua atitude diante deles. Isso muda tudo. Ao invés de tentar mudar alguém, ele muda seu posicionamento. Ao invés de buscar aprovação constante, ele oferece respeito e se retira de dinâmicas destrutivas. Isso não é frieza, é lucidez. A mente desintoxicada sabe que amor não é dependência, que perdão não exige convivência e que presença só faz bem quando não custa a paz. Por fim, neste bloco, vale refletir sobre a prática da paciência. Vivemos cercados pela urgência. Queremos tudo para ontem, resposta rápida, cura imediata, solução instantânea. Mas a mente humana não funciona assim. Ela precisa de tempo para processar, amadurecer, se reorganizar. Os estoicos sabiam que o crescimento interior é um processo longo. A pressa envenena a mente com expectativas inalcançáveis. Já a paciência cria um espaço seguro onde o progresso pode florescer. Quando você aceita o ritmo natural das coisas, deixa de forçar e começa a confiar. E uma mente que confia, mesmo em silêncio,
encontra paz. A paciência, enquanto virtude estoica, não é passividade, mas força em estado de espera. Ela ensina que cada processo tem seu tempo de maturação, que não se pode apressar o florescimento de uma árvore, nem o fortalecimento de uma mente. No cotidiano, a paciência se traduz em suportar o desconforto sem desespero, em esperar com atenção e em seguir construindo silenciosamente enquanto os resultados ainda não aparecem. A mente que entende o valor do tempo aprende a suportar frustrações com mais serenidade. E isso desintoxica um dos venenos mais comuns da vida moderna, a pressa pela recompensa imediata que gera angústia e desgaste. Dentro dessa lógica de cultivar com tempo e cuidado, entra uma das ferramentas mais potentes de clareza interior, o silêncio intencional. Não o silêncio por ausência de ruído, mas o silêncio que é uma escolha ativa de se desconectar do externo para se reconectar com o interno. Sêneca aconselhava seus alunos a terem momentos regulares de retiro, não físico, mas mental. Desligar as vozes de fora para ouvir a própria consciência. Esse tipo de silêncio não é vazio, é fértil. Ele permite organizar os pensamentos, ouvir a intuição, refletir sem pressa. Uma mente que se acostuma com o silêncio se torna menos ansiosa e mais estável. Essa estabilidade é alimentada também pela capacidade de contemplar o que é simples. Os estoicos nos lembram que a natureza ensina mais do que 1000 discursos. Observar as estações, a forma como a água flui, como as árvores perdem folhas sem resistência, tudo isso contém sabedoria. Ao contemplar a simplicidade do mundo natural, nossa mente desacelera. Começamos a perceber que não precisamos de tanto quanto imaginamos, que a paz não vem da complexidade, mas da harmonia com o essencial. Essa perspectiva limpa a mente da ambição desenfreada e ajuda a reencontrar um tipo de contentamento que não depende de nada externo. E se falamos de contentamento, precisamos falar também de generosidade, não apenas como um ato para com os outros, mas como um gesto de abertura interna. A mente que dá sem apego é uma mente leve. Os estoicos praticavam a generosidade com discrição, conscientes de que ajudar o outro é uma forma de também se ajudar. Ao sair do próprio centro e voltar os olhos para as necessidades do mundo, quebramos o ciclo da autoobsessão, um dos grandes venenos mentais. Ser útil, contribuir, oferecer tempo, atenção ou escuta sincera, tudo isso nos lembra que fazemos parte de algo maior, e isso renova a alma. Na mesma linha, a gratidão constante volta a ocupar um lugar central. Já mencionada em blocos anteriores, ela retorna aqui porque sua profundidade é inesgotável. Ser grato não é um exercício pontual, é um hábito de percepção. A mente grata é treinada para ver o que está presente, e não apenas o que falta, para valorizar o que é simples, e não apenas o que é raro. Gratidão é lucidez emocional. Quando nos habituamos a agradecer, mesmo pelos detalhes mais cotidianos, limpamos os olhos do coração. E uma mente que enxerga com gratidão é uma mente que encontra sentido até no ordinário. Fechando este bloco, vale resgatar a importância da autodisciplina, não como rigidez, mas como alicerce para a liberdade. Uma mente indisciplinada é escrava dos impulsos, já uma mente disciplinada é senhora de si. A autodisciplina estoica não se baseia em punição, mas em direção. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando não se tem vontade. É escolher o que constrói, não o que alivia temporariamente. Quando a mente é treinada para obedecer à razão e não ao desejo momentâneo, ela se fortalece. A disciplina é, portanto, um detox da oscilação emocional e um caminho seguro para a construção de uma vida firme, simples e verdadeira. A autodisciplina é a raiz que sustenta todas as outras práticas estoicas. Sem ela, o conhecimento filosófico se torna apenas teoria acumulada. Com ela, cada princípio se traduz em ação concreta. Mas é importante compreender que a disciplina estoica não se baseia em rigidez emocional, e sim em liberdade conquistada. Liberdade de não ceder aos impulsos. Liberdade de não ser refém da opinião alheia. Liberdade de escolher com calma o caminho a seguir. O estoico disciplinado não age por obrigação, mas por clareza. Ele entende que cada ato, por menor que seja, molda sua mente e constrói seu caráter. Essa clareza também se manifesta na forma como se lida com as falhas.
Mesmo o mais disciplinado dos homens cometerá erros. O estoicismo não exige perfeição, mas atenção e correção. Quando há falha, o que se espera não é autopunição, mas aprendizado. Os estoicos analisavam seus desvios com honestidade, sem se esconder atrás de justificativas. Isso não os fazia se sentirem menores, mas mais preparados para não repetir os mesmos passos. Esse tipo de abordagem limpa a mente da culpa paralisante, substituindo-a por uma responsabilidade ativa. A verdadeira disciplina sabe recomeçar sem drama, apenas com firmeza. Ligada à autodisciplina está a prática da constância. Em tempos de excesso de estímulos e de vidas fragmentadas por tarefas simultâneas, ser constante se torna revolucionário. Marco Aurélio nos convida a não sermos como folhas ao vento, levadas pelas correntes externas, mas como rochas firmes. A constância nos protege da dispersão mental, da superficialidade emocional, da inconstância dos humores. Quando você decide praticar virtude todos os dias, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ninguém vê, constrói uma fortaleza interna, e essa fortaleza se torna refúgio em tempos de caos. A constância é o cimento da alma estável. Estabilidade também é nutrida pelo discernimento entre prazer verdadeiro e prazer enganoso. Os estoicos não condenavam o prazer, mas questionavam seus efeitos. Existe o prazer que fortalece, como uma boa conversa, um momento de contemplação, a leitura de um bom livro, e o prazer que enfraquece, como os vícios, os excessos e as fugas. Saber distinguir um do outro é fundamental para manter a mente limpa. O prazer que alimenta é aquele que permanece depois de experimentado. O prazer que envenena é aquele que cobra juros emocionais. O estoico escolhe não pelo sabor imediato, mas pelo valor duradouro. Ao lado desse discernimento está a prática da presença ativa. Já refletimos sobre a importância de viver o agora, mas há um outro nível nesse conceito. Viver o agora com intenção. Não basta estar presente, é preciso estar presente com propósito. Isso significa que cada momento pode ser vivido como um ensaio da virtude. Mesmo ações banais como lavar louça ou caminhar podem ser feitas com atenção, com gratidão, com calma. A mente ocupada com o presente não se deixa aprisionar por fantasmas do passado ou ansiedades do futuro. E uma mente presente é uma mente mais leve, mais justa, mais disponível para a vida real. Fechando este bloco, voltamos a uma das virtudes centrais do estoicismo, a coragem. Não só a coragem de enfrentar grandes perigos, mas a coragem cotidiana de ser quem se é, de sustentar o que se acredita, de não se esconder na conveniência, de falar a verdade com respeito, de recusar o que não faz bem. Essa coragem silenciosa, cultivada nas pequenas decisões, constrói uma mente que não treme diante da adversidade. A mente corajosa não nega o medo, mas caminha com ele, e por isso o supera. Coragem, para o estoico, é a força de seguir virtuoso, mesmo quando seria mais fácil desistir. A coragem de ser quem se é, mesmo quando isso contraria expectativas externas, está diretamente ligada à autenticidade, uma das expressões mais maduras da mente limpa. Ser autêntico não significa dizer tudo o que se pensa, nem agir sem filtro, mas sim alinhar suas palavras, escolhas e posturas com seus princípios. O estoico não vive tentando agradar a todos, nem se adapta a cada ambiente como um camaleão emocional. Ele busca coerência. E essa coerência o protege do desgaste mental que surge quando vivemos divididos entre o que somos e o que os outros esperam. A mente autêntica é silenciosamente firme. Essa firmeza, porém, não exclui a gentileza. Pelo contrário, ela a sustenta. A gentileza estoica não é bajulação nem passividade, é um ato de virtude. É tratar os outros com respeito, mesmo quando eles não fazem o mesmo. É responder com dignidade onde haveria motivo para o confronto. A mente gentil não é fraca, é treinada. Ela compreende que ninguém ganha nada ao reagir com agressividade. A gentileza é, na verdade, uma forma elevada de autocontrole. Quando você escolhe a calma diante da provocação, está desintoxicando o ambiente e protegendo sua própria paz. A resposta firme e serena é mais poderosa que qualquer ataque impulsivo. Dentro dessa gentileza firme, há um espaço fundamental para o perdão, já abordado, mas que merece ser retomado sob outra ótica. Perdoar não é esquecer o que aconteceu ou justificar o que foi feito.
É simplesmente parar de carregar o veneno da mágoa. Os estoicos compreendiam que todos cometem erros, inclusive nós, que os outros agem com base em suas próprias ignorâncias e não necessariamente com malícia. Perdoar, nesse contexto, é um gesto de inteligência emocional. Libera-se da dor, não por fraqueza, mas por sabedoria. Uma mente que aprende a soltar ressentimentos tem mais espaço para alegria, para foco e para crescimento. E junto com o perdão, vem a capacidade de agradecer inclusive pelas dificuldades. Parece contraditório, mas é uma das práticas mais profundas do estoicismo. Marco Aurélio dizia que cada obstáculo contém em si uma lição. Se algo nos desafiou, é porque havia ali algo que ainda precisava ser fortalecido. A gratidão pelas dificuldades não é masoquismo, é maturidade. Reentender que a vida não está contra você quando te coloca à prova, mas sim criando oportunidades de se conhecer melhor, de evoluir, de testar sua virtude. Quando a mente aprende a agradecer até pelas pedras no caminho, ela se eleva a outro patamar de liberdade. Essa liberdade, por sua vez, se manifesta em outra escolha poderosa, a escolha pelo essencial. Em uma cultura que valoriza o acúmulo de informações, objetos, compromissos, conexões superficiais, o estoico escolhe reduzir. Não por escassez, mas por sabedoria. Ele entende que menos distrações significam mais foco, menos barulho significa mais escuta, menos pendências significam mais clareza. A mente sobrecarregada perde discernimento. Já a mente essencialista encontra força na simplicidade. Escolher o que importa é, muitas vezes, abrir mão do que só ocupa espaço. Essa limpeza consciente é uma forma prática de cultivar a serenidade. E por fim, neste bloco, entra uma das atitudes mais profundas do caminho estoico. Viver como exemplo. Não como modelo de perfeição, mas como testemunho silencioso de alguém que busca ser melhor a cada dia. Os estoicos não evangelizavam com palavras, mas com conduta. A melhor maneira de inspirar os outros é sendo coerente, calmo, justo e dedicado à própria evolução. Quando sua vida começa a espelhar seus valores, você se torna uma âncora de estabilidade para os que estão à sua volta. E isso por si só é um grande presente. Uma mente que vive com propósito e presença inspira, mesmo sem intenção. Viver como exemplo, mesmo sem intenção de convencer ninguém, é um sinal de que a virtude deixou de ser apenas um ideal e passou a ser um hábito. O estoico não precisa anunciar sua filosofia. Ela transparece na sua forma de escutar, de reagir, de se posicionar com firmeza e gentileza. Quando você vive guiado por princípios e não por conveniências, torna-se alguém previsível no melhor sentido, previsível na integridade, confiável na coerência. E essa previsibilidade ética traz segurança não só para quem está ao seu redor, mas principalmente para você. A mente encontra repouso quando sabe que pode contar com ela mesma. Esse repouso interno é, em grande parte, resultado do alinhamento entre valores e ações. Quando agimos contra o que acreditamos, nossa mente entra em conflito. Mesmo que ninguém saiba, nós sabemos, e o que sabemos nos pesa. Por isso, os estoicos insistiam tanto na vigilância sobre si mesmo. Não se trata de viver em tensão, mas de manter uma atenção constante. Isso que estou fazendo está de acordo com o que eu considero justo? Se a resposta for sim, você caminha em paz. Se a resposta for não, o incômodo é um convite ao reajuste. Essa autorregulação é silenciosa, mas profundamente transformadora. Dentro dessa prática, há também espaço para a leveza, um conceito que muitas vezes é mal compreendido. Leveza estoica não é ausência de profundidade, mas ausência de peso desnecessário. É rir de si mesmo, não se levar tão a sério, perceber que falhar faz parte da jornada. Sêneca, apesar de sua severidade em alguns pontos, valorizava o bom humor e a capacidade de encontrar graça nas ironias da vida. O humor saudável é um dos maiores sinais de inteligência emocional. Ele nos ajuda a dissolver tensões, a evitar exageros e a nos reconectar com o que realmente importa. A mente leve é também mais livre. A liberdade verdadeira, no entanto, não se resume a fazer o que se quer, e sim a querer o que se faz, por estar alinhado com seus valores. Muitas vezes confundimos liberdade com ausência de regras, mas para o estoico, a liberdade mais profunda é viver sem ser escravo de desejos,
medos ou vaidades. É ser capaz de dizer não ao que é conveniente e sim ao que é correto. Essa forma de viver exige coragem, mas recompensa com paz. A mente livre não é a que tem tudo ao seu alcance, mas a que é capaz de escolher com sabedoria entre o que serve e o que destrói. E se queremos manter essa liberdade mental, uma prática essencial é o silêncio seletivo. Não responder a tudo, não entrar em toda discussão, não precisar ter a última palavra. Epicteto lembrava que muitas vezes calar é a melhor resposta. Nem toda provocação merece reação, nem toda opinião precisa ser rebatida. A mente que responde a tudo se desgasta. A mente que escolhe onde se expressar conserva sua energia. Saber quando falar e quando se retirar é um sinal de maturidade e autocontrole. E essa habilidade protege contra desgastes desnecessários que intoxicam a paz interior. Por fim, neste bloco, vale lembrar de uma das maiores lições estoicas. A vida é breve. Memento mori. Lembre-se da morte, não como ameaça, mas como um lembrete de urgência e propósito. Quando lembramos que o tempo é finito, deixamos de postergar o essencial. Passamos a dizer mais, eu te amo, a gastar menos tempo com futilidades, a escolher com mais critério as batalhas que enfrentamos. A consciência da morte nos ensina a valorizar a vida, e a mente que vive consciente da impermanência se torna mais profunda, mais grata, mais verdadeira e infinitamente mais serena. A consciência da brevidade da vida, quando bem compreendida, não gera desespero, mas desperta prioridade. Quem se lembra que o tempo é limitado, passa a se perguntar com mais frequência: isso que estou fazendo agora merece a minha vida? Porque, em última instância, é isso que está em jogo. Cada minuto desperdiçado é um pedaço da existência que não volta. Os estoicos não queriam que vivêssemos com pressa, mas com intenção. Que escolhêssemos com cuidado onde colocar nossa atenção, nossa energia e nossa presença. E isso só é possível quando a mente está livre da ilusão de que haverá sempre um depois. Essa urgência saudável nos ajuda a limpar a vida dos quases. Quase disse o que sentia, quase segui meu sonho, quase mudei aquele hábito. Uma mente estoica não vive de adiamentos. Ela reconhece que o momento de ser justo, de falar com clareza, de agir com virtude, é agora. Não quando for conveniente, não quando tudo estiver resolvido, mas aqui, no meio do caos, no meio da dúvida, porque é exatamente aí que a filosofia se revela prática, no cotidiano imperfeito, nas pequenas escolhas, nos gestos que ninguém vê. A desintoxicação mental também significa parar de se esconder atrás de desculpas sofisticadas. Dentro desse movimento de presença, nasce a renovação. Um dos grandes venenos da mente é o apego à própria versão passada. Sempre fui assim. Já tentei antes e não consegui. Não sou do tipo que muda. Todas essas frases são armadilhas que bloqueiam o crescimento. Os estoicos nos convidam a enxergar a vida como um fluxo contínuo. O que você foi ontem não determina quem você pode ser hoje. A cada manhã a mente tem a chance de se refazer, de escolher um novo início. Renovar-se não é esquecer quem você foi, mas decidir quem você deseja ser agora, com mais consciência e menos peso. Essa renovação também nos reconecta com o corpo. Os estoicos sabiam que o cuidado com a mente inclui o cuidado com o corpo, não por vaidade, mas por respeito. Corpo e mente não estão separados. O que afeta um, repercute no outro. Alimentação equilibrada, sono de qualidade, movimento diário. Tudo isso contribui para a clareza mental. Uma mente cansada, inflamável ou estagnada frequentemente tem raízes em um corpo negligenciado. A disciplina estoica inclui o zelo pelo templo físico que abriga nossas intenções. É difícil pensar com serenidade quando o corpo grita por socorro, e cuidar de si é também um ato filosófico. Essa consciência corporal reforça o valor do ritmo. Não se trata de viver em constante produtividade, mas de encontrar um compasso que respeite seus limites e favoreça seu desenvolvimento. Há dias de força e dias de recolhimento. O estoico aprende a reconhecer os sinais, a não se violentar com exigências insensatas, mas também a não se acomodar no conforto. O ritmo sábio alterna ação e pausa, trabalho
e contemplação, intensidade e silêncio. A mente que aprende a dançar com esse ritmo encontra um equilíbrio que não depende de circunstâncias, mas de sensibilidade e percepção. Encerrando este bloco, voltamos ao ponto central de toda essa filosofia: viver com consciência. Isso significa não apenas saber o que é certo, mas aplicar esse conhecimento com coragem. Significa alinhar pensamento, palavra e ação. Significa transformar a vida em um campo de prática, não em um palco de discursos. A desintoxicação mental verdadeira só acontece quando a sabedoria deixa de ser acumulada e passa a ser vivida. O estoicismo não é uma teoria para enfeitar discursos, é uma bússola para orientar cada gesto. E uma mente guiada por essa bússola pode não ser perfeita, mas certamente será firme, leve e profundamente humana. Ao viver com consciência, cada ação passa a carregar um valor mais profundo. Você deixa de fazer as coisas apenas por hábito, obrigação ou automatismo, e começa a agir com intenção. Essa é uma das maiores purificações mentais que o estoicismo oferece, a substituição da repetição inconsciente pelo gesto significativo. Quando você acorda e escolhe, de forma deliberada, como começará seu dia, com foco, com silêncio, com uma leitura reflexiva, já está moldando sua mente. O estoico não é guiado pelo impulso do despertador ou pelo caos das redes sociais. Ele escolhe o que nutrir logo ao despertar, porque sabe que a primeira escolha influencia todo o restante. Esse tipo de intenção se estende às interações. Ao conversar com alguém, ele ouve. Ao se alimentar, ele saboreia. Ao trabalhar, ele se entrega. Viver assim não é ser lento ou excessivamente cuidadoso. É ser presente. Presença para os estoicos é força. É a capacidade de estar inteiro, mesmo em tarefas simples. E é essa presença que, com o tempo, vai limpando a mente do excesso de dispersão, da ansiedade que salta do passado para o futuro e da sensação constante de vazio. Quem está presente vive com mais plenitude, e onde há plenitude, há menos espaço para ruído interno. Essa mesma atenção se aplica ao uso da linguagem interna, aquela voz que narra sua vida silenciosamente. Os estoicos sabiam que essa voz molda o mundo interior tanto quanto os fatos externos. Por isso, praticavam a vigilância sobre seus pensamentos. Não deixavam que a mente se tornasse território de autocrítica injusta, julgamentos distorcidos ou expectativas irreais. Quando um pensamento negativo surgia, perguntavam: isso é fato ou é apenas uma interpretação emocional? Essa pausa para observar a mente é uma forma de higiene intelectual. Uma mente que observa o que pensa aprende a não acreditar em tudo que sente. E isso é essencial para enfrentar os altos e baixos inevitáveis da vida, porque mesmo com toda a prática estoica, ainda existirão dias difíceis, momentos de dúvida, perdas, conflitos, mas a diferença está em como você chega a esses momentos. A mente treinada com consistência não se desespera na primeira tempestade. Ela se lembra do que já sabe. Ela respira antes de reagir. Ela busca o centro mesmo quando tudo ao redor está em colapso. Essa estabilidade não é algo místico. É o resultado de pequenos atos diários de consciência e responsabilidade. A desintoxicação mental não vem de um evento mágico, mas da soma silenciosa de atitudes conscientes. Nesse ponto da jornada, é natural reconhecer também a importância de revisitar os ensinamentos continuamente. Marco Aurélio lia e relia os mesmos textos estoicos para manter sua mente firme, não porque tivesse esquecido, mas porque sabia que o conhecimento só se mantém vivo se for renovado. Cada releitura traz um novo significado, porque você não é mais o mesmo de ontem. A mente saudável sabe que precisa de lembranças constantes. É como regar uma planta. Não basta molhar uma vez e esquecer. A filosofia estoica deve ser regada todos os dias com prática, reflexão e honestidade. Encerramos este bloco com uma reflexão que costura todas as anteriores. Viver com propósito não é encontrar uma grande missão única, mas sim fazer com intenção aquilo que está à sua frente. A mente estoica não espera uma revelação grandiosa para agir com virtude. Ela começa pela organização do ambiente, pelo tom de voz ao falar com alguém, pela decisão de ouvir em vez de interromper. Quando você vive assim, cada gesto se torna expressão de um propósito maior.
tornar-se uma versão mais justa, mais lúcida e mais serena de si mesmo. Essa é a verdadeira transformação, silenciosa, profunda e contínua. Chegando aos blocos finais desta jornada, torna-se ainda mais evidente que a verdadeira desintoxicação mental não é um destino, mas um estado de prática contínua. O estoico não busca perfeição, busca progresso. Não se engana acreditando que um dia acordará imune aos desafios, mas se fortalece com a repetição disciplinada de escolhas conscientes. É isso que diferencia quem apenas admira a filosofia de quem a vive. A mente limpa não é resultado de uma teoria bem memorizada, mas de uma vida bem exercida. E esse exercício começa com o básico: cuidar do que se pensa, do que se diz e do que se faz todos os dias. Nesse sentido, o retorno aos fundamentos é mais valioso do que a busca por novas ideias. Relembrar a dicotomia do controle, o que depende de mim e o que não depende, pode parecer repetitivo, mas é sempre necessário. As distrações da vida cotidiana são muitas, e a mente sem vigilância se desvia com facilidade. Quando você percebe que está tentando controlar o incontrolável, a reação de alguém, o tempo, o futuro, esse princípio serve como um freio. Ele recoloca você no seu eixo. Repetir esses fundamentos com intenção é como afiar uma ferramenta. Ela só se mantém útil se for cuidada. Outro princípio fundamental que deve ser revisto com frequência é o do amor fati, o amor ao destino. Esse amor não é passividade, mas aceitação ativa do que a vida traz. Ao abraçar o que é, ao invés de resistir ao que poderia ter sido, a mente se libera da frustração crônica. Marco Aurélio não escrevia: "Isso não deveria ter acontecido", mas "isso aconteceu, então como posso agir com virtude agora?" Essa mudança de pergunta transforma toda a experiência emocional. O problema deixa de ser o evento em si e passa a ser a atitude que adotamos diante dele. E essa atitude é sempre nossa escolha. Com base nisso, podemos reforçar a prática do autoexame. Sem esse exercício constante de observação, os padrões antigos retornam. A mente volta a se poluir com ressentimento, reatividade, pressa e drama. Mas quando você encerra o dia com uma breve reflexão: onde fui virtuoso hoje? Onde cedi ao impulso? Como posso melhorar amanhã? Está limpando o terreno antes de dormir. Essa rotina simples, mas poderosa, impede o acúmulo. E quanto menos lixo mental acumulado, mais leveza você carrega no dia seguinte. O estoicismo é também um método de manutenção emocional. Para que esse processo funcione, é preciso reconhecer o valor da repetição. A cultura moderna valoriza novidades, velocidade e resultados rápidos. Mas a mente humana muda com constância, não com correria. Sêneca dizia que a excelência moral se constrói gota a gota. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, cada vez que você solta uma expectativa, cada vez que você respira antes de falar, está treinando sua mente. Esse treino é invisível, mas se manifesta em momentos de crise. É quando tudo à sua volta desaba e você permanece sereno que percebe o quanto cresceu. E talvez o ponto mais importante deste bloco seja este: a mente estoica não se molda com teorias esporádicas, mas com pequenas práticas diárias. Abrir mão de discutir quando não vale a pena. Agradecer por algo simples. Organizar o ambiente. Escolher uma palavra melhor. Silenciar diante de uma ofensa. Ler 2 linhas de um texto que te eleva. Tudo isso somado constrói uma arquitetura mental sólida. E quanto mais sólida é a estrutura interna, menos o mundo externo pode abalar. A fortaleza não está fora, está dentro, e ela é construída com tijolos pequenos, mas colocados com consciência. Ao entender que a fortaleza está dentro, você passa a perceber que tudo aquilo que antes parecia insuportável se torna apenas mais um teste, uma oportunidade disfarçada. O estoico não busca conforto externo, mas força interna. Ele não exige que o mundo mude para que se sinta bem. Ele muda a si mesmo para lidar melhor com o mundo. Essa inversão de direção é libertadora. Enquanto muitos gastam energia tentando alterar as circunstâncias, o estoico redireciona sua atenção para dentro e se pergunta: como posso reagir melhor? Como posso crescer com isso? O que isso está revelando sobre mim? Essa atitude faz toda a diferença. Dentro dessa transformação contínua,
Há uma compreensão muito madura. A mente não se purifica para ficar leve por vaidade, mas para ficar pronta. Pronta para servir, para amar com mais sabedoria, para agir com mais propósito. A clareza mental não é um luxo, é uma ferramenta para viver melhor. Quando a mente se liberta das amarras do medo, da raiva, da confusão e da pressa, ela começa a enxergar as pessoas com mais compaixão. Os erros dos outros deixam de ser ataques pessoais. As dificuldades deixam de ser castigos. Tudo se ressignifica porque a mente, limpa e lúcida, enxerga com novos olhos. E é nesse ponto que a prática se solidifica. Você não é mais alguém tentando ser estoico. Você se torna um praticante real da filosofia. Os princípios não estão mais em páginas sublinhadas, mas nos seus hábitos. Eles se revelam na forma como você responde ao atraso de alguém, ao imprevisto, ao elogio, à crítica, ao fracasso, à vitória. O estoicismo deixa de ser um conceito e se transforma em estilo de vida. Um estilo que não é rígido nem perfeito, mas profundamente humano, ancorado na intenção constante de ser melhor do que ontem, mesmo que apenas um pouco. Essa humildade do progresso silencioso é uma das marcas mais belas da mente treinada. O estoico não precisa anunciar sua evolução. Ele não se exibe, não se compara, não se vangloria. Ele apenas caminha. E esse caminhar silencioso é o que inspira os outros. Porque quem observa alguém enfrentando a vida com serenidade, integridade e equilíbrio, sente que ali há algo verdadeiro. E esse exemplo, mais do que 1000 discursos, é o maior presente que podemos oferecer ao mundo. Um ser humano em paz consigo mesmo gera paz ao seu redor. E claro, a jornada nunca termina. A cada dia, novos testes. A cada novo teste, uma chance de praticar. A mente forte não é a que venceu tudo, mas a que continua firme, mesmo quando falha, porque ela aprendeu que errar faz parte do caminho e que recomeçar é uma virtude. Por isso, o estoico não se desespera, não desiste, não se entrega. Ele se levanta, ajusta a rota e segue, sempre com clareza, com leveza e com aquele tipo de firmeza que não grita, mas permanece. Chegamos ao fim dessa jornada de 30 estratégias estoicas para desintoxicar a mente. Cada uma dessas práticas é como uma peça que, quando aplicada com constância, transforma sua visão de mundo e a qualidade da sua presença. Ao longo desses blocos, exploramos desde os fundamentos da filosofia até hábitos práticos e cotidianos que ajudam a construir uma mente mais limpa, forte e serena. O estoicismo, como vimos, não exige que você mude tudo de uma vez. Ele convida à repetição firme do essencial. A mudança não está na intensidade do esforço inicial, mas na consistência de cada passo. Não é necessário dominar todas as 30 estratégias agora. Escolha 2, 3, talvez aquelas que mais tocaram sua realidade, e comece por elas. Escreva, reflita, observe-se. Não há pressa. O verdadeiro progresso vem com raízes, e cada pequena decisão tomada com virtude fortalece sua mente para decisões maiores. Isso é um treinamento contínuo, uma prática silenciosa, uma reconstrução do seu próprio modo de existir. Quando você começa a agir a partir da razão, da moderação, da coragem e da justiça, algo dentro de você muda e o mundo ao seu redor passa a responder de forma diferente também. Lembre-se de que a clareza mental não vem apenas do que você evita, mas principalmente daquilo que você cultiva. Cultive o silêncio, cultive a pausa, cultive o discernimento, cultive a virtude. A mente é como um jardim. Se você não plantar nada, crescerá mato. Mas se você plantar sabedoria, intenção e presença, o que floresce é força interior, um tipo de força que não se mostra com violência, mas com tranquilidade. Uma firmeza que não precisa provar nada, porque já sabe o próprio valor. Que esses princípios sigam com você. Que nas manhãs difíceis você lembre da importância de viver o agora. Que nas crises você respire fundo e escolha agir com virtude. Que diante das perdas você se pergunte: como posso crescer com isso? E que nos momentos de alegria você saiba agradecer com consciência. Essa é a mente desintoxicada, não perfeita, não invulnerável, mas lúcida, centrada e alinhada com aquilo que verdadeiramente importa. Se este conteúdo tocou você de alguma forma,
Recomendo fortemente que continue aprofundando essa prática. Não permita que essas ideias fiquem apenas aqui. Leve-as para a sua rotina, seus relacionamentos, suas decisões. Lembre-se, não é o quanto você sabe, é o quanto você aplica. A sabedoria estoica foi feita para o cotidiano, para a correria, para os momentos em que tudo parece desabar. É ali que ela brilha, e é ali que você, com clareza e firmeza, vai mostrar a força de uma mente treinada para permanecer em paz, mesmo quando o mundo grita. Recomendo agora que você assista à playlist Como Dominar Sua Mente. Ela reúne conteúdos que vão reforçar todos esses princípios com exemplos práticos, novos exercícios e reflexões que aprofundam ainda mais seu autodomínio. Obrigado por caminhar por essas ideias. Que sua mente continue firme, clara e cada vez mais livre.